e investigado por má administração de fundos de pensão e do dinheiro dos trabalhadores. Obrigada, presidente. Passo a palavra ao deputado Coronel Armando. Presidente. Prezado deputado Felipe Francischini, presidente desta comissão, senhores deputados, senhor deputado Marcelo Freitas, relator da matéria. Estamos iniciando os trabalhos naquele que talvez seja um dos projetos mais importantes da nossa legislatura, o projeto da reforma da Previdência. A importância do projeto aumenta ainda mais a nossa responsabilidade como parlamentares, pois na reforma está incluída toda a população brasileira e também as gerações futuras, nossos filhos e netos. Não podemos, nesse momento, agir apenas por pensamentos ideológicos e sim ter o pensamento no Brasil. Me permito aqui buscar as palavras do ex-presidente dos Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. Não pergunte o que o seu país pode fazer por você. Pergunte-se o que você pode fazer pelo seu país. Somos nós, os representantes, que podemos fazer agora algo pelo país. Os representantes do povo, que podemos e devemos fazer pelo país, trabalhando em seu benefício e não iludindo a população com falácias e discursos. É preciso passar as informações traduzindo a verdade e não escondendo a mesma. A reforma da Previdência é necessária e essencial para o Brasil corrigir o seu rumo e buscar águas tranquilas para navegar em direção ao futuro. Hoje estamos embarcados num Titanic, que afundou no dia de ontem, há 105 anos, no Oceano Atlântico, matando mais de 1.500 pessoas num dos maiores desastres marítimos da história. O que levou o Titanic ao desastre? Foram diversos erros cometidos pela tripulação que comandava o navio e pelos donos da empresa construtora da embarcação de manter uma velocidade maior do que aquela que garantiria chegar ao porto de Nova York de forma segura, porém mais lenta. Para eles, a segurança não interessava. A finalidade era mostrar que o navio era poderoso e capaz de vencer qualquer obstáculo. Essa falta de responsabilidade foi a principal causa do desastre, aliado ao fato de terem sido desprezadas diversas informações relativas à presença de um nevoeiro e iceberg que afetavam a condição de navegabilidade e que exigiam cautela. Isso levou ao naufrágio. Comparando o Brasil ao Titanic, temos os sinais claros que o nosso país vive um processo de envelhecimento que exige a revisão das regras previdenciárias em vigor, uma vez que a Previdência Social já consome mais de metade do orçamento da União. O Brasil mantém a idade de aposentadoria de 1940, embora naquela época a expectativa de vida da pessoa que atingisse a aposentadoria 60 anos fosse de viver apenas mais 13,2 anos. Hoje a expectativa de vida de quem atinge 60 anos é viver mais 22 anos. Alia-se a isso a redução da taxa de fecundidade da mulher brasileira, que passou de 6,16 filhos em 1940 para 1,9 filhos nos dias atuais, taxa que faz com que a tendência da população brasileira venha a diminuir. Os dois fatores acima fazem com que haja maior taxa de idosos que utilizarão os sistemas previdenciário e de saúde, e menos pessoas trabalhando e dando sustentação à Previdência. São sinais claros que não podem ser desprezados, como foram em governos anteriores e que exigem providências urgentes. Existe uma perspectiva real e quase imediata de insustentabilidade da Previdência, tanto no regime geral como no regime próprio, devido ao aumento de despesas e ao déficit atuarial. Quem consegue se informar e pensar por conta própria percebe a necessidade urgente da PEC da Previdência, a PEC 06 de 2019. Só estão contra essa medida pessoas que estão sendo iludidas e os partidos que apostam no quanto pior, melhor, em nome da manutenção de seu projeto político. Reformar a Previdência é urgente, há mais de 20 anos, e mesmo os partidos que agora combatem a reforma fizeram algo para tentar corrigir o problema, quando estiveram no poder. Trata-se de matemática elementar, equilíbrio de contas públicas. Não existe mágica. A reforma proposta pelo governo Bolsonaro combate os privilégios do modelo atual, assegurando maior equidade e sustentabilidade ao sistema previdenciário brasileiro. Não mexe em benefício de categorias menos privilegiadas, como trabalhadores rurais e pescadores. Aqueles que ganham mais pagarão mais, e aqueles que ganham menos pagarão menos.
A proposta submetida pelo ministro Paulo Guedes estabelece uma proposta de previdência sustentável e justa. Por isso, à medida que a proposta for sendo conhecida pela população, será mais aceita. Não aprovar a Previdência equivale a ameaçar de fato a aposentadoria e o país, que não aguenta mais nem 2 anos com o atual sistema. Lembre-se da crise grega, que não tomou providência. Lembre-se da Venezuela. Lembre-se de que quem promete utopia entrega caos e ditadura. Sem a reforma, em 2022, nossa dívida será igual à do PIB do Brasil. Numa situação como essa, é claro que quem emprestará dinheiro ao governo irá cobrar juros mais altos e faltará mais dinheiro para o emprego. Juros altos significam desemprego. A Previdência, sem a reforma, gerará mais desemprego. A PEC é boa e foi precedida por medidas provisórias de combate a fraudes e cobrança de dívidas provisórias. Mas o combate às fraudes não basta para resolver o problema financeiro, que é muito maior. Muitos falam que bastaria cobrar de devedores. O Partido dos Trabalhadores, por exemplo, é o partido que mais devia à Previdência Social. Não sei se já pagou. Essas dívidas, porém, estão sendo cobradas. Mas mesmo se forem pagas, não cobririam nem mesmo o desequilíbrio da Previdência neste ano. Temos, até o momento, muitos votos condicionados à alteração do texto da PEC. O governo está aberto a propostas honestas que possam melhorá-la. A reforma proposta é necessária e urgente. Espero que mais colegas, mesmo pertencendo a partidos contrários à reforma, admitam que ela é inadiável. O eleitorado saberá valorizar a atitude de respeito ao Brasil e condenará a demagogia eleitoreira. Vamos, portanto, pelo bem do Brasil, apoiar a reforma. Temos de ser racionais. Lembrem-se do Titanic. Obrigado, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Com a palavra, o deputado... Isso que se trata, nesse momento, das inconstitucionalidades e do cinismo aqui presente. Senhor presidente, com a palavra... senhor presidente, pela liderança do PR, senhor presidente, eu gostaria de requerer o tempo de liderança do PR. Deputado Marcelo Ramos, pela presidência do PR. Vossa Excelência dispõe de 6 minutos. Eu quero acumular com o meu tempo de inscrição, senhor presidente. Perfeitamente. Quanto tempo eu tenho, presidente? Terá 16 minutos, portanto. Okay. Senhor presidente, senhores deputados, eu tenho ouvido com muita atenção e fiz questão de estar presente nessa sessão os discursos que são naturalmente extremados e naturalmente fruto de uma disputa política. E vou tentar, ainda sabendo das dificuldades de caminhar por esse caminho fora da trilha que está sendo traçado aqui na disputa entre governo e oposição, por um caminho de moderação, de ponderação e por um caminho de tentar enfrentar o que é objeto de análise da Comissão de Constituição e Justiça. Claro, é natural que o debate político de mérito da matéria se trave aqui também. Mas nós não podemos ignorar o que é o debate fundamental e central da Comissão de Constituição e Justiça, que é discutir a constitucionalidade da matéria, deputado Reni. Eu sempre digo aos meus alunos que controle de constitucionalidade é você pegar a lei e ver se ela se enquadra na receita definida pela Constituição. A Constituição é como uma receita de bolo para fazer as leis. Ela tem a forma e o conteúdo. Ela diz como a norma deve ser construída e que conteúdos podem estar contidos nessa norma. E é só a Constituição que estabelece esses limites. Mas nós não estamos discutindo aqui uma norma infraconstitucional. Nós estamos discutindo aqui uma proposta de emenda constitucional. E que, como tal, só existe uma e uma única hipótese dela ser inconstitucional, que é contrariar uma cláusula pétrea sobre o argumento do próprio legislador originário de que dentro da Constituição há uma hierarquia infraconstitucional. Há uma série de dispositivos na Constituição
que estão acima de outros, notadamente, os 4 incisos do parágrafo 4º do artigo 60, os vários incisos do artigo 5º e o parágrafo 2º do artigo 5º, quando fala de outros princípios decorrentes dessa Constituição. Portanto, o objeto de análise da Comissão de Constituição e Justiça é isso. Nós estamos fazendo controle preventivo de constitucionalidade. Controle repressivo só depois que a PEC for aprovada. Mas essa hipótese é a única no nosso ordenamento que permite controle preventivo de constitucionalidade, que é uma atividade do Poder Legislativo, mas que nessa hipótese é permitida ao Poder Judiciário, porque o Judiciário pode impedir, através de mandado de segurança, a tramitação de uma proposta de emenda constitucional que contraria uma cláusula pétrea. E aí, é até estranho que até hoje não exista um mandado de segurança, que já poderia estar travando a tramitação dessa PEC, sob o argumento de alguns de que ela contraria cláusulas pétreas. E eu avanço para refletir sobre isso. Eu sou daqueles que digo também para os meus alunos que toda vez que é preciso um malabarismo argumentativo para justificar uma inconstitucionalidade é porque ela não existe. Quando a inconstitucionalidade existe, ela é direta. E eu entendo, senhor presidente, e o senhor relator que eu vi que estava ali, que existe uma inconstitucionalidade direta nessa proposta de emenda constitucional. E entendo que ela precisa ser revisada aqui, sob risco de eu me sentir compelido a votar contra o relatório por um aspecto do relatório, que é o disposto nos artigos 15 e 16, que estabelecem a obrigatoriedade de aplicação das regras aprovadas pelo Congresso Nacional para o regime geral na União, para os regimes próprios de estados e municípios. Ora, o sistema federativo é cláusula pétrea. Artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1. Ora, só existe sistema federativo se existir autonomia dos entes federativos. Não existe sistema federativo com a União legislando sobre matérias que são da essência da atividade do Estado ou do município. A União tem o seu regime próprio, os estados têm os seus regimes próprios, os municípios têm os seus regimes próprios. A União tem a sua idade média de expectativa de vida. Os estados têm cada um a sua idade média de expectativa de vida. Os municípios têm cada um a sua idade média de expectativa de vida. Mas mais do que isso, você não pode aplicar o mesmo remédio para um doente com febre, para um doente na UTI e para alguém que não está doente. A previdência do meu estado, do estado do Amazonas, é superavitária, não deve ninguém. Tem dinheiro para pagar, fez as reformas necessárias e está equilibrada. A do Rio Grande do Sul está no caos. Como é que nós legislarmos sobre as regras de regime próprio, com as características e as médias da União, para estados com realidades previdenciárias, sociais e de expectativa de vida tão diversos? Isso é insustentável. Isso é claramente inconstitucional. Isso é uma clara afronta a uma cláusula pétrea, ao ponto da proposta do presidente Temer, que tramitou aqui nesta casa, estabelecer que o Congresso Nacional aprova e que os estados e municípios têm um prazo para convalidar ou não. Aí sim, nós estaríamos superando a ofensa à cláusula pétrea do sistema federativo. Nós aprovamos e cada estado pelas suas assembleias e cada município pelas suas câmaras de vereadores
decidem se aplicam as mesmas regras aprovadas por nós ou não. Isso estava na proposta anterior e precisa voltar. Quero sugerir ao relator que volte isso para o relatório dele, para que a gente não corra o risco de aprovar um relatório flagrantemente inconstitucional. Flagrantemente inconstitucional nesse aspecto. Quero fazer essa ponderação, com a responsabilidade que tenho. Os governadores não podem transferir para o Congresso Nacional as suas responsabilidades como entes federativos autônomos de enfrentar os seus problemas previdenciários. Até porque cada um tem a sua própria realidade. Quero, senhor presidente, superado essa questão da constitucionalidade, e quero emitir minha opinião com muita fraternidade, dizer que propor desconstitucionalizar através de uma PEC é inconstitucional, com muita fraternidade, não é. A não ser que propusessem desconstitucionalizar uma cláusula pétrea. Tirando a cláusula pétrea, os outros dispositivos constitucionais estarem na Constituição ou em lei complementar, aqueles que a própria Constituição estabelece como lei complementar, ou em lei ordinária, é opção legislativa. Então, nós podemos discordar da opção legislativa. E eu acho consistente os argumentos de quem discorda. Mas dizer que é inconstitucional, desculpem, não é. Objetivamente não é. Superado essa fase, eu quero fazer aqui algumas ponderações em relação ao mérito da matéria. A primeira delas é que nós devemos ter a responsabilidade de ser verdadeiros com o povo brasileiro. Eu não tenho medo do que me espera lá fora, medo nenhum. Nem dos extremos que acham que a reforma tem que ser aprovada a qualquer custo, e nem dos extremos que acham que não devem ter reforma nenhuma. Eu acho que uma atitude e outra não nos levarão para um bom caminho. Eu penso que o caminho de uma reforma que ajude no ajuste fiscal do país, e não há crime nenhum em fazer uma reforma para ajudar no ajuste fiscal do país, mas que preserve, notadamente, os direitos dos mais humildes, a previdência com característica solidária, ela pode ser um caminho encontrado por nós aqui, conjuntamente, na comissão especial. Está claro que é uma covardia mudar a regra de trabalhador rural. Não pode ele pagar a conta de um ajuste fiscal. Está claro que não é correto mudar a regra do PPC. Eu, inclusive, estou apresentando uma emenda para que a mudança proposta seja opcional. Aos 60 anos, o cidadão escolhe se ele quer receber 400 a partir de 60 anos ou se ele vai esperar 65 para receber um salário mínimo. Vamos criar como uma opção. E cada um vai decidir o que quer da sua vida. Não me parece razoável, numa tacada, aumentar em 10 anos a idade média de professora. 10 anos a idade mínima de professora. Olha, eu sou professor de universidade, eu sei o trabalho que dá cuidar de adulto. Esse domingo foi aniversário da minha filhinha de 6 aninhos. Ela levou 5 amiguinhas lá para casa. Eu sei como foi duro. Agora, imagina 30 dentro de uma sala de aula, muitas vezes crianças mal alimentadas, muitas vezes num ambiente hostil, calor, dificuldade na aprendizagem. É notadamente um trabalho mais doloroso. Mas ainda que não fosse, é simbólico para um país que quer construir um futuro de desenvolvimento, proteger o professor. Nós estamos falando aqui em proteger militar, que é justo também. Mas a gente tem uma sensibilidade absurda com militar, com toda a cadeia militar, porque primeiro era só exército, depois era a polícia civil, aí agora é o agente penitenciário, é o guarda municipal, é o vigilante, porque é toda a cadeia de segurança pública. E nós não vamos ter essa mesma sensibilidade para proteger professores e professoras? Não, nós precisamos tê-la.
Nós precisamos tê-la. Por fim, eu quero dizer que o regime de capitalização, por si só, ele não é um bicho de 7 cabeças. A reforma aprovada de 2003 e todas as estatais têm aposentadorias com regime de capitalização. Público, é verdade, mas com regime de capitalização, em que o cidadão contribui até o teto, e acima do teto ele complementa a sua aposentadoria. Talvez esse fosse um caminho justo. Você garantir o piso mínimo de assistência, de proteção social, e utilizar o mecanismo de capitalização, e aí eu não tenho preconceito para dizer que tem que ser público, que pode ser privado, tem que ser o que der mais renda para quem está capitalizando, eu não tenho preconceito com isso. Eu acho que esse é um caminho. Por fim, senhor presidente, eu quero propor um ajuste, mas eu acho que ele deve ser feito na comissão especial. A regra do BPC, estabelecida pela lei, estabelece que ninguém que recebe BPC pode ter patrimônio superior a R$ 98 mil. Qual é o problema? O imóvel vertical do Minha Casa Minha Vida, faixa 1, é R$ 100 mil. E o horizontal é R$ 130 mil. Portanto, nós não podemos excluir todos os moradores do Minha Casa Minha Vida, faixa 1, da possibilidade de receber um BPC, porque a condição para ele morar num imóvel como esse é justamente ser idoso ou deficiente de baixa renda. Então, nós precisamos calibrar essa proposta para que o limite seja um limite de R$ 130 mil, e eu apresentarei essa emenda na comissão especial. Por fim, quero renovar a ponderação ao relator. Para que o relator possa ajustar o seu relatório de forma a replicar nesse relatório a regra prevista na proposta de emenda constitucional apresentada pelo ex-presidente Temer, que é condicionar a aplicação das regras aprovadas por nós aos regimes próprios de estados e municípios, a convalidação pelas Assembleias Legislativas e Câmara de Vereadores. Era essa a minha contribuição, senhor presidente, e eu espero, sinceramente, que nós sejamos capazes de, com a responsabilidade que sei que todos têm, oferecer um resultado positivo para o povo brasileiro, que ajude no equilíbrio fiscal, sem comprometer a já tão sofrida vida das pessoas mais humildes desse país. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente, pela ordem, só para esclarecer, o relator ou a assessoria dele está presente, porque as contribuições do nobre parlamentar foram tão importantes e eu não estou